Então, ó, estamos aqui hoje na aula do dia 24, comecei a gravar aqui a nossa segunda parte da aula. Antes do intervalo, a gente tinha parado nas exceções da equivalência. Nós estamos praticamente terminando aí esses slides, falta pouquinho, né? Então, vamos ver aqui as exceções, ó, a aplicação do método. Muito bem, olha aqui, ó. Então, a gente falou aqui, gente, que a gente sempre tem que... quando você usa a versão full, a versão completa do CPC, você tem que fazer equivalência patrimonial, tá? Você tem que fazer. Agora, a gente tem aqui as exceções, ó, exceções. Então, quando que tem a exceção? Então, primeiro, se ela for uma controladora e, lógico, se permitido legalmente também, né? Ela tiver dispensada de elaborar demonstrações consolidadas, ele fala aqui, por seu enquadramento na exceção do alcance 4 do CPC 36. O que ele diz esse item? Ele fala assim, então, se você é uma empresa que tem controlada, mas você vai ser consolidado numa outra empresa, então você não precisa fazer. Porque ao fazer esse processo, automaticamente esse processo vai ser eliminado, porque vai ser consolidado na outra empresa, tá? Depois, ó, aqui outro item que é exceção. A entidade é controlada, integral ou parcial, de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais acionistas ou sócios, isso aqui é aquilo que o Ricardo tinha comentado, tá? Incluindo aqueles sem direito a voto, foram informados a respeito e não fizeram objeção quanto à não aplicação do método da equivalência patrimonial. Então, isso aqui é importante. Então, você tem lá o seu cliente, o Marcelo tem um cliente dele que tem participação na outra empresa. Então, a Daiane tem lá um cliente dela que tem participação, a Marta. Então, pela técnica aqui, pelo CPC 18, nós teríamos que fazer equivalência. Mas é uma empresa de capital fechado, são 2 sócios, 3 sócios, elas participam de outra empresa. E aí, isso aqui eu estou falando de ordem prática. O que seria interessante? Você pegar ali no seu... Faz uma cartinha simples, os sócios assinam só para deixar de garantia e não faz equivalência. Por quê? Porque o CPC 18 ele diz que se os sócios concordarem sem exceção, então a gente não faz objeção, não precisa fazer. Só lembrando que isso deveria estar na nossa explicativa, tá? Porque senão essa demonstração vai para algum banco, alguma coisa, vai falar, mas peraí, você participa em outra empresa e não tem equivalência? Certo? Então esse é um ponto que tem que ser observado. A outra coisa é observar a legislação. Se a empresa ela está obrigada pela Lei 6.404, porque se ela tiver obrigada, viu, Marta? Isso é importante dentro daquilo que a gente conversou. Se ela tiver obrigada pela Lei 6.404, não interessa a norma, não interessa se você usa o CPC da PME ou a versão completa. Se a lei exige, tem que fazer, tá? Eu fiquei até de checar isso daí para depois a gente falar. Tá bom. Tá? Ó, então essa é a primeira exceção. A outra. Ó, os instrumentos de dívidas ou patrimoniais da entidade não são negociados publicamente em bolsas de valores domésticas ou estrangeiras ou mercado de balcão, incluindo mercados locais. Ou seja, aqui você tem lá o seu cliente, é uma empresa pequena, tá? Ela participa de outra empresa, mas ó, os instrumentos de dívida ou patrimoniais, ou seja, instrumento de dívida, debêntures, e os patrimoniais são as ações, não são negociados publicamente. Ou seja, diga. Posso te fazer uma pergunta? Talvez o senhor tenha falado, mas eu não tenha entendido. Pode perguntar. Você está falando, se fizer uma carta e todos concordarem, aí eles não publicam lá a equivalência em quem investiu, é isso? Não, é que assim, basicamente isso. Então imagina que você tem lá um cliente. Aliás, depois de eu queria falar com você, né? Que você está lá na Sage, lá precisava tirar uma dúvida aí com você, precisava de uma ajuda. Se eu souber, porque eu estou aprendendo lá ainda. Sobre ECF, meu querido, ECF. ECD e ECF. Bom, mas é assim, imagina assim, eu sou seu sócio, claro que é uma das exceções, tá? Mas pelo segundo item aqui já fica mais fácil. Então, numa pequena empresa, se ela é uma empresa limitada, participa de outra empresa, isso não tem... participação, capital aberto, não é nada disso, então em tese está dispensado por esse item aqui do CPC. Agora vamos supor que de repente ela Mas como que ela faz com o valor? Digamos que ela tem um ganho lá de não, de 200 reais. Então, aí você entra no método do custo, que eu vou mostrar depois. Tá bom. Tá? Aí você entra no método do custo e no método do custo você não reconhece absolutamente nada. O seu investimento vai ficar sempre pelo valor de custo, a não ser que você tenha perda, né? Mas fora isso, ele vai ficar sempre pelo valor de custo. Você não vai alterar. Por mais que você tenha ganhos lá, eles
não vai passar pelo balanço da empresa, é isso? Não, exatamente, é isso mesmo. Tá? Mas tem algumas, eu não concordo muito, né? Mas assim, esse é o método, mas eu vou dar minha opinião com relação a isso. Ó, aí ele fala aqui, então, se os instrumentos de dívidas ou patrimoniais não são negociados publicamente, ó, ele fala aqui, ó, bolsa de valores domésticas ou estrangeiras, mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais. Ou seja, uma empresa limitada, pequena, que participe em outra, em tese, você não precisa fazer equivalência. Certo? Por quê? Porque aqueles instrumentos não vão influenciar nenhum outro tipo de empresa. Então, não há necessidade. Aqui, ó, a entidade não arquivou e não está em processo de arquivamento de suas demonstrações na CVM ou outro órgão regulador, visando a emissão ou distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumentos no mercado de capitais. Ou seja, a empresa está querendo abrir capital. Se ela estiver e ela já mandou essa documentação para a CVM ou para algum órgão, a junta que seja, mas ela vai abrir o capital ou ela vai emitir algum tipo de instrumento no mercado de capitais, que seja debênture, que seja ações, então ela não pode, ela é obrigada a fazer equivalência patrimonial, tá? E por último, ela fala, ó, a controladora final ou qualquer controladora intermediária da entidade disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis consolidadas, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações. Ou seja, então eu sou uma controlada e a minha controladora, ela apresenta o balanço para o banco. Então eu não preciso fazer equivalência. Por quê? Porque se eu faço equivalência, automaticamente a controladora vai fazer, isso vai constar automaticamente no balanço da controladora. Então, como é ela, controladora, que publica o balanço, então eu não preciso eu, controlado, a fazer, porque isso já vai estar automaticamente no balanço da controladora. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse ponto, as exceções? Ficou claro, Edu? Então, agora veja um ponto interessante, que é essa discussão que o Diogo falou. Eu vou projetar aqui para vocês uma outra telinha, que é isso aqui, ó. Estão vendo aí? Bom, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é o CPC da pequena e média empresa, tá? Ó, tá vendo, ó? Ele fala aqui, ó, é o CPC, ó, tá vendo, ó? Para pequenas e médias empresas, tá? Então, quando a gente vem aqui na seção 15, ó, 14, ó, por exemplo, ó, investimento em coligada e controlada, ó, tá vendo, ó? São 35 sessões. Nós vamos lá na seção 15. Ó, tá vendo, ó? Aqui ele tem IP e tal. Ó, quando ele fala 1.4 é porque é a seção 1. Né? Seção 2, ó, e assim sucessivamente. Vamos lá na 14, onde a gente estava antes. Ó, olha só aqui, ó, pessoal. 12. Então vamos ver aqui o 13, ó. O 13, ele fala aqui de estoque. Aí 14. Ó, 14, de investimento em coligada e controlada. Então tem o alcance, a definição de coligada e controlada, tá? Ó, a mensuração inicial. Olha esse item aqui, ó. Esse ponto que eu gostaria que vocês vissem aqui, ó. Isso é bem importante, tá? Principalmente para quem está nos escritórios, e foi a discussão que a Marta teve aí essa semana, ó. Ó, 14.4. O investidor deve contabilizar todos os seus investimentos em entidades coligadas usando uma das seguintes opções. Quando a legislação societária brasileira vier a permitir outras alternativas que não a seguir, né? Aqui, ó. Veja, método do custo, descrito no 14.5, aí ele explica aqui como é o método do custo, o método da equivalência patrimonial e o método do valor justo. Nós temos esses 3 métodos aqui. Só que percebam que, tá vendo, Marta? Aqui é a resposta para aquela sua questão. Aqui, o CPC da pequena e média empresa, se a sua empresa que você está fazendo a contabilidade, ela está enquadrada na pequena e média empresa, então ela pode optar, tá vendo? Ó, usando uma das seguintes opções. Então, ela tem a opção de fazer pelo custo, pela equivalência ou até mesmo pelo valor justo, tá? Olha aqui o que ele fala, ó. O investidor avalia seus investimentos a valor justo, né? Nós estamos pelo método do custo, com exceção daqueles para os quais existe cotação de preço publicada. Ou seja, se você tem uma investida, essa investida ela tem ações em bolsa, tem cotação pública, né? Então você precisa fazer equivalência. Você não pode usar método do custo.
Aqui, ó, o investimento patrimonial, pode ver que o conceito é exatamente o mesmo, tá vendo? Ó? Preço da transação é ajustado subsequentemente para refletir tá, a mesma coisa, ele dá os conceitos, tá? Deixa eu só ver, depois ele fala do valor justo, ó. Quando o investimento em coligado é inicialmente, o preço da transação, ó, aqui ele não fala da obrigatoriedade, certo? Olha só, o investidor deve avaliar seus investimentos em coligados pelo valor justo, como alterações reconhecidas nos resultados, usando a orientação tal. O investidor usando o método do valor justo deve usar o método do custo quando você não consegue mensurar. Bom, então vejam que aqui há uma diferença, pessoal. Na versão full, que é essa que nós estamos lendo, ele fala assim, a empresa investidora deve fazer pela equivalência patrimonial. Ficou claro? Se você está seguindo o CPC 18. Se você segue o CPC da pequena e média empresa, essa foi a resposta que o chefe da Marta deu para ela essa semana. Falou assim, não, a gente usa o método a gente usa o CPC da pequena e média empresa e ali você pode fazer a opção. Tá claro isso? Beleza. Agora vamos lá, vou dar minha opinião. Gente, lógico que se eu estou na pequena e média empresa e eu não tenho dificuldades para fazer uma equivalência patrimonial, qual deles, na opinião de vocês, gera a melhor informação para o usuário? Método do custo, valor justo ou equivalência? Não tenha dúvida que é equivalência patrimonial. Então era o que o Diogo estava comentando. Então é assim, quando você faz pelo custo, Diogo, a gente vai ver mais para frente, qualquer alteração que tenha no PL não passa pelo seu investimento. Entendeu? Então se a empresa teve lucro ou teve prejuízo, o seu investimento continua inalterado. Esse é o método do custo. Tá? Você só vai lançar... Oi? Diga. Então, professor, só que aí que tá. Aí depois ele me falou assim, que aí no final do ano ele vai fazer a equivalência patrimonial. Então, ou seja, tá errado, então. Claro que tá errado. Ou é equivalência ou não. Entendeu? Então, mas aí, é meu, ó. Não, O que ele tem que fazer? Não, se é tá pelo errado. custo, não vai fazer nada, então. Se é custo, você não faz nada. Por isso que eu te falei, pode ser pelo custo? Pode ser pelo custo, não tem problema. A questão é que quando você faz pelo método do custo, você não altera absolutamente nada. Pessoal, é claro para vocês o método do custo, essa diferença ou não? Então, porque quando você faz pelo custo, é aquilo que o Diogo estava falando, você não altera nada, o seu investimento ele sempre vai ficar o mesmo. Você não vai alterar ele ao longo do tempo. Aí você vai falar, tá, mas a minha investida deu lucro, e aí? O problema é dela, em tese, né? Desculpa a expressão. O problema é dela porque ela teve lucro, consequentemente, aquele lucro você não vai reconhecer na sua receita, você está reconhecendo o método do custo. A única receita que você vai ter é se ela distribuir dividendos. No momento que ela distribui dividendos, que entra na sua conta corrente, aí sim, você vai ter débito de banco, crédito de receita de dividendos. Isso é método do custo. Agora, se você vai fazer a contabilidade por 3 milhões, veja só, Marta, o que vai acontecer. Pessoal, só para deixar claro, a empresa da Marta, ela pagou 3 milhões de reais no investimento e o PL da empresa é 17 milhões de reais. Certo? Então, o que eu preciso ter na minha contabilidade? Eu preciso ter lá investimento, 17 milhões. E aí, o líquido da operação precisa ser 3, porque a empresa pagou 3, certo? Mas vamos supor que a empresa, o PL dela seja 17 milhões. Vamos supor que a empresa teve lucro de 3 milhões. O PL passa para 20 milhões. Quanto que eu preciso ter lá no meu investimento? Se eu tenho 100% da empresa. Quanto do? 17 milhões. Não, mas a empresa teve 3 de lucro no final do ano. Quanto que eu deveria ter? 20 milhões. 20, exato. Eu preciso fazer. Mas isso eu vou fazer se eu fizer a equivalência. Se eu usar o método do custo, Marta, vai ficar 3 milhões e vai ficar 3 milhões sempre. Professor, esse método do custo parece um método preguiçoso de contabilizar, porque se as informações estão lá, que custa contabilizar, gente? É isso aí, Daiane, é isso mesmo. A gente só faz o método do custo, primeiro. Veja, nós estamos falando de controle, principalmente de influência significativa, certo? Você tem controle, equivalência. Tá? Você tem
influência significativa pelo CPC 18, equivalência. Agora, eu tenho um investimento, mas eu não tenho influência significativa. Eu vou fazer equivalência? Não, aí eu uso o método do custo. Por exemplo, vamos supor que eu aqui, Pocopets, Escola de Negócios, vou lá na bolsa e compro ações da Petrobras. Tá? Comprei lá um lote de 1.000 ações. Eu não tenho influência e nem controle da Petrobras, correto? Então, no meu investimento aqui, tá? E aí, Marta, ó, não interessa se eu quero vender ou não quero vender. Quando você compra ações de outra empresa, se você quer vender, ela vai estar registrada lá no ativo circulante. Se você não tem intenção de vender, não interessa, ela vai estar em investimentos. Você fez esse comentário lá, né? O seu Professor, Então, assim, pode falar. Eu não estou subavaliando o meu ativo, porque eu teria um ativo de 20 milhões e aí eu só reconheço 3 na minha empresa. Perfeito, é isso mesmo. Então veja que o seu ativo ele não vai representar com fidedignidade aquilo que ele deveria representar, na minha opinião. Na minha opinião. Então, em termos de informação, você tem uma demonstração. Porque veja só, você pode estar sub ou super avaliando, né? E como que ele vai fazer aí minha dúvida é, como que ele vai fazer essa equivalência no final do ano? Então, mas veja só, se você tem um investimento de só 3 milhões, tá? De 3 milhões de reais, como é que você vai... por exemplo, você tem que fazer a equivalência, até como a Lilian falou. Claro que você tem alguns ajustes que você tira ou adiciona tal. Mas, por exemplo, o nome já diz, você vai ter que fazer a equivalência do seu investimento junto com o PL da outra empresa. Se o PL, vamos supor, Marta, essa sua empresa, ela passa de 17, tem um lucro de 3, fica com um PL de 20 e você adquiriu 100%, não foi o que você falou? Foi, eles compraram 100%. Então, no seu investimento, você vai ter que ter lá um investimento, seguindo o método da equivalência patrimonial, de 20 milhões. E não... Como é que você vai fazer? Você vai ter um investimento quanto? De 6? 3 que você pagou e mais 3 de equivalência? Está totalmente errado isso. Vai ter que ajustar o ganho com equivalência patrimonial em 17 milhões. Exato. No final do ano. Então, mas eu falei para a Marta que deveria fazer isso agora. E o chefe dela falou que não queria fazer. Certo? Beleza. Então, se não for fazer agora, veja que contabilmente, assim, tá errado, né? Você teria que fazer depois. Então, não tem método do custo e depois equivalência. Ou é custo ou equivalência. Não dá para fazer os dois. Tá ferindo o princípio da tempestividade. Enfim, você tá usando um critério. E aí é uma mudança de política, a gente poderia pensar, CPC 23, que nós falamos recentemente, é uma mudança de política. Porque você faz o método do custo, depois você faz o método da equivalência. Então, Marta, dá uma estudada, porque nessa mudança de método, você tem que fazer o ajuste. Diga, Marcelo. Então, ele vai, para ele fazer a equivalência no final do ano, ele vai ter que fazer um ajuste aí feio. De 17 milhões. Então... provavelmente a empresa não utiliza o balanço para fazer gerenciamento. Então, pior que utiliza, pior que ela tem um controle. Pior que tem, viu? O que eu tinha sugerido, Marcelo, é fazer o seguinte, por exemplo, a empresa lançar investimento 17 milhões, certo? 17 milhões, foi isso, né, Marta? Debito investimento 17 milhões, que é o valor do PL da outra empresa, já que eu estou adquirindo 100%. Credito bancos 3 milhões, porque é o que eu estou pagando, e os 14 milhões de diferença, lançar como deságio. Na verdade, a gente só precisa ver ali se esse deságio, se ele seria receita ou não. Certo? E eu até falei para a Marta, só precisa ver o aspecto tributário, que eu não cheguei a ver. Se nesse caso eu precisaria reconhecer algum ganho. Não sei se a Solange já teve um caso desse aí, né? Por exemplo, eu acho que não tem ganho nesse caso, assim, ou melhor, não é tributado, eu acho, tá? Até porque a empresa está no lucro presumido. Mas aí você ficaria com a sua conta de investimento 100% correta. Chegou lá no final do ano, você vai fazer equivalência, você já tem um investimento adequado. Foi isso que eu sugeri. Aí a Marta disse, eu levei para o meu chefe, eles pesquisaram, deram a resposta no dia seguinte, devem ter consultado alguém lá, né, Marta? Ele falou que ele pesquisou, que ficou até de noite lendo, não sei o quê, e aí ele falou com a diretoria lá, e enfim.
E aí me deram aquela resposta. Falaram que vai fazer pelo método, que você vai seguir o método do custo, porque está seguindo o CPC da pequena e média empresa. Perfeito, eu falei para Marta, isso pode. Se você segue, eu até mostrei, fiz questão de mostrar aqui para vocês que eu posso optar pelo método do custo quando eu estou falando de pequena e média empresa. Eu posso fazer isso. Mas se é custo, é custo. Eu não tenho depois ajuste de equivalência lá na frente, Marta. Seria bom você argumentar isso com ele. Lá no final não tem equivalência. Você não tem como fazer se o seu valor que está no investimento é 3 milhões e o PL da outra é 17. Se você não fez o ajuste agora, você vai ter que fazer lá na frente. Entendeu? Entendi. Até porque, veja só, ainda que ele tenha esse ganho agora de 17 milhões, o ganho, se eu não estou enganado, ele só é efetivo quando você vende o investimento. Então, nesse momento, para a Receita Federal, esse ganho com certeza não vai ser tributado, porque você não está realizando ele. Então, eu comprei por então, 3. ele ficaria ali em outras receitas? Ficaria em outras receitas. Ele não seria uma receita tributada lá em cima. Talvez o medo dele seja esse, de ser tributado, né? Não, então, mas aí, assim, até pode checar na legislação, Marcelo, mas eu acho que neste momento, no reconhecimento, não é receita ainda. Sabe por quê? Porque a receita só tributa quando você realiza o investimento. Então, veja só, eu estou pagando 3 num ativo de 17. Em tese, eu tenho um ganho, não tenho? Mas a pergunta é, esse ganho já se realizou? Ainda não. Ele só vai se realizar quando eu vender esse ganho, certo? Quando eu vender essa empresa. Se eu vender, porque se essa empresa tiver prejuízo ao longo do tempo, meu investimento foi por água abaixo. E, na verdade, ele comprou mesmo só por comprar, porque, na verdade, essa empresa, ela entrou para a gente. Ela estava lá no escritório, mas aí eles voltou para a antiga contabilidade. Ela já vinha, ela vem tendo prejuízo todo tempo. Então, essa empresa que ela comprou, ela já vem com prejuízo acumulado de vários períodos. Ela dá prejuízo todo ano. Então, e isso vai corroendo. Na equivalência patrimonial, esse investimento ele vai diminuindo ao longo do tempo. Consequentemente, esse investimento ele seria tributado só lá quando você realizar o investimento, e não agora. Então, entendeu, Marco? Então, assim, se a preocupação deles é pagar imposto ou chamar a atenção da Receita, não, eu acho que não, porque desde que seja uma operação, que você tem o contrato, que você me mostrou, está registrado na junta, você entende? A Receita tem acesso a isso, a Receita sabe que foi feita essa operação. Entende? Então não tem sentido. Eu estou usando esse exemplo da Marta, pessoal, para deixar claro para vocês que isso é discussão do dia a dia. Ficou claro? Então, se é custo, como diz o outro. Se é uma coisa, se é outra coisa, é outra coisa. Não é isso? Ou é custo ou é equivalência. Eu não posso contabilizar inicialmente pelo custo e depois pela equivalência. Se eu fizer isso, eu estou mudando de política. Não é nenhuma questão de erro e não é questão de mudança de estimativa. É uma mudança de política. E aí a gente precisa fazer tudo aquilo que a gente falou na aula passada. Precisa pegar o balanço anterior, colocar a estimativa. Depois você explica isso para ele, Marta. Fala, olha, se você está seguindo o CPC da PME, você vai fazer custo na aquisição e depois você vai querer fazer equivalência, é mudança de política. Depois tem que colocar isso em nota explicativa. Ganha ponto lá, Marta. Explora mesmo. Ganha ponto para falar assim, ó, né? Tô arrebentando aí. Como é que é, professor? Não mistura, não confunda bife à milanesa com bife Exato. Marcelo, eu nem faço, faz tempo que eu nem falo essas coisas mais. Não confunda, fala assim para ele lá, pro seu chefe. Chefe, não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Tá certo? Não confunda as pirâmides do Egito com as piranhas no Agito. Não é verdade? As pirâmides no Egito e as piranhas no Agito. Não pode confundir aí. Né? Boa, gostei. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Exato. Não confunda. Eu falava bastante isso daí, o César, falava muito. O Marcelo me lembrou. Depois que eu virei cristão, eu parei de falar. Uma que eu falava muito, Edu, que é quando você estava comentando, é que assim, então nós vamos abrir uma empresa, tá certo? Vamos abrir uma empresa. O capital social da empresa, desculpa as meninas o que eu vou falar, tá? Vai falar assim, R$2.000. 1.000 seu, 1.000 meu, né? 1.000 meu e com 1.000 seu. Então a gente abre o capital da empresa de R$2.000, né? 1.000 meu com 1.000 seu. Então a gente abre a empresa. Você topa abrir a empresa assim? Então, essas coisas a gente acaba deixando de lado. Mas o Marcelo me lembrou que eu falava muito isso, acabei esquecendo, né? Por exemplo, não confunda capitão de fragata com cafetão de gravata, né?
Então, Como, senhor? diferentes. Oi? Como, senhor? Capitão de fragata com cafetão de gravata, né? Como, senhor? Aí sim, né? Ou não, Jesus, né? Jesus mudou seu viver, né, professor? Exato. Você vê como ele faz milagre aí, né? Como ele faz milagre. Enfim, tá claro aí as exceções, pessoal? Dúvidas? Então viram que o importante é ficar claro que a gente não deve confundir a vela de parafina com a vela de perna fina. Se é custo, se é equivalência, é equivalência. Não posso misturar, tá certo? Muito bem. Vamos lá, continuando aqui. Ó, então, na sequência. Então aqui a gente fala então a aplicação, ó. Quando que eu começo a fazer a equivalência, né? Quando que efetivamente eu aplico isso lá na minha empresa? Ó, quando o investimento for mantido direto ou indiretamente por uma entidade que seja organização de capital de risco, essa entidade pode adotar a mensuração ao valor justo, tá? Então vejam que nós temos, pessoal, basicamente 3 critérios: custo, equivalência e valor justo. Qual que é a diferença desses 3? Vamos lá. Quando que eu uso... Bom, o CPC 18 ele fala para usar equivalência, certo? E aí, como a Daiane falou, tem situação se você tá ali os dados, faz equivalência. E a gente tem que fazer porque o CPC 18 determina, perfeito? Eu tenho o método do custo. Eu uso o método do custo quando eu não consigo, de novo no comentário da Daiane, eu não tenho as informações suficientes. O meu cliente, ele não tem uma contabilidade efetiva, ou não me passa tempo... o investimento é baixo, eu não tenho nem influência significativa, nem controle, não tenho nada, tal. Então eu vou fazer o método do custo. Por exemplo, eu não tenho acesso a detalhes da contabilidade da Petrobras, então eu não tenho como fazer equivalência no balanço da Petrobras. Eu vou fazer método do custo, perfeito? Então eu estou investindo numa empresa ABC, que embora seja capital aberto, eu não tenho nem equivalência, não tenho nem controle, muito menos influência. Eu vou fazer método do custo. Agora, tem também o valor justo, tá? O valor justo, pessoal, a gente vai fazer, veja só, eu acho que ele fala aqui, ó, deixa eu ver. Não, aqui é a descontinuidade. Mas quando ele fala aqui do valor justo, a gente usa valor justo, primeiro que ele fala aqui, ó, em consonância com o CPC 38, hoje 48, tá? Hoje CPC 48. Basicamente, eu vou usar valor justo quando eu sou um investidor, eu tenho investimento numa coligada, ou às vezes eu tenho ações suficientes para ter o controle, mas eu, muitas vezes, por exemplo, sou um fundo de investimento. Eu não tenho interesse em controlar aquela atividade. Eu não tenho interesse em influenciar a operação daquela entidade. O meu interesse é receber dividendos. Por quê? Porque eu quero remunerar o meu investidor, as pessoas que estão no fundo. Então, quando você tem este objetivo, o seu investimento é pelo valor justo. Entenderam, pessoal? Então, custo. Quando eu não tenho nem influência nem controle, então eu vou pelo método do custo. Quando eu tenho influência ou controle pelo CPC 18 aqui, a gente precisa fazer a equivalência patrimonial. Depois eu vou checar a Lei 6.404, os detalhes, tá, pessoal? Depois eu vejo, até mando para vocês no grupo lá, para a gente ver direitinho se é obrigatório ou não. Muito bem. Eu acho que é pela lei, mas eu vou ver o artigo para passar certinho o embasamento. Agora, se eu sou um fundo de investimento e o meu objetivo é única e exclusivamente ser remunerado ou remunerar os participantes do fundo, certo? Por conta dos dividendos ou pela valorização das ações, então eu utilizo o valor justo. Esses são os 3 critérios. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Então, quando a gente fala de equivalência, ou CPC 18, nós estamos falando desses 3 critérios aí, tá? Que é o mesmo que vocês viram no CPC da pequena e média empresa. Agora, quando que eu descontinuo? Quando que eu paro com o uso da equivalência? Ó, a entidade deve descontinuar o uso a partir da data em que o investimento deixar de se qualificar como coligada controlada ou como empreendimento controlado em conjunto. Então, se eu tenho, até o meio do ano, eu tenho lá a influência significativa, então
eu tenho que ter uma equivalência em junho. Quando terminou aquele período que eu não tenho mais essa influência significativa, dali para frente eu não tenho mais equivalência patrimonial. Você vai falar, mas espera aí, mas eu tenho um investimento lá. Então aí nesse caso, como você não tem mais, você descontinua a equivalência, mas continua com custo, ou seja, seu investimento continua lá. Aí eu vou aumentar ou diminuir esse investimento? Não, você não tem que fazer nada, porque você mudou aí o... Não é que você mudou, né? Você deixou de atender aí o critério de coligada. Ó, se o interesse remanescente no investimento, antes qualificado como coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto, for um ativo financeiro, tá? Então a entidade deve mensurá-lo pelo valor justo. Então o que é um ativo financeiro? Por exemplo, eu tenho ações dessa empresa, mas a minha intenção, por exemplo, como a gente falou, é ter o dividendo, é ganhar dinheiro, ou efetivamente vender essas ações, negociar essas ações. Então, eu não estou fazendo mais equivalência porque eu deixei de investir nessa empresa do ponto de vista operacional. Agora eu quero vender as minhas ações para ganhar dinheiro. Então, ele passa a ser um instrumento financeiro, eu tenho que fazer aí uma reclassificação e passo a mensurá-lo a valor justo, paro de fazer equivalência. Tá? Primeira coisa. Ó, quando a entidade descontinuar o uso do método da equivalência, deve contabilizar todos os montantes previamente reconhecidas em seu patrimônio líquido em rubrica de outros resultados abrangentes. Isso é aquilo que a gente falou agora há pouco. Ou seja, vamos supor, eu tenho outros resultados abrangentes que veio da equivalência patrimonial, porque a minha investida, ela tinha outros resultados abrangentes. Aí eu fui lá, descontinuei, parei de fazer equivalência, mas eu tenho, né? Eu tenho lá no meu PL esses resultados abrangentes que veio da minha investida. Olha o que a gente tem que fazer. Então, quando ela descontinuar a equivalência, deve contabilizar todos os montantes previamente reconhecidas no patrimônio líquido em rubrica de outros resultados abrangentes e que estejam relacionados com o investimento objeto da mudança de mensuração contábil na mesma base que seria requerido caso a investida tivesse diretamente se desfeito dos ativos e passivos relacionados. Ou seja, a minha investida, ela tem esses outros resultados abrangentes. Se ela não tivesse aquela operação, como ela deveria contabilizar? Seria resultado? Seria perda? Seria ativo? Então eu preciso fazer, como é uma operação reflexa, né, ou reversa, eu preciso aqui na minha empresa, na investidora, dar baixa do meu PL e fazer o mesmo tipo de contabilização. Normalmente é resultado. Normalmente, tá? Vejam aqui o que ele está falando, pessoal. Eu falei que era mudança de política, mas aqui ele não fala, ó. Ele fala que é uma mudança de mensuração contábil, né? Por quê? Eu faço equivalência. Aqui é um negócio interessante, pessoal. Aqui ele está desdizendo aquilo que eu disse para a Marta agora há pouco, né? Veja. Mas eu acho que ainda continuo correto. Vocês vão me falar se eu estou certo ou não, se o meu raciocínio está certo ou não. Primeiro, eu faço equivalência patrimonial. A minha política é fazer equivalência, certo? A norma diz o seguinte: se você deixar de fazer ou de ter a influência significativa, eu deixo de fazer equivalência, certo? A própria norma diz isso. Então, eu deixo de ter a influência significativa. Pergunto, eu mudei de política ou não? Ou continuo com a mesma política? Quem vai responder aí? O Edu, a Daiane, o Rafael, aí a Marta, o Isaías. Eu acredito que você não mudou de política, porque você tem a opção de fazer o investimento ou não. Agora, naquele caso lá da Marta, é o método, né, que foi usado. Então, exato, é perfeito. É exatamente isso que eu penso. Ou seja, eu uso o método da equivalência. Eu só deixei de aplicar o método porque eu perdi a influência significativa. Que o próprio método diz isso. Agora, no caso da Marta, é assim: eu optei por fazer pelo custo. Agora eu vou mudar o método. Estou mudando do método do custo para o método da equivalência. Certo? Não é aquela coisa, ó, eu faço equivalência, deixei de fazer porque não tenho mais influência. Não. O caso é, eu optei pelo método do custo, agora eu estou optando pela equivalência. Eu entendo que isso é mudança de política. Não sei o que vocês acham. O que vocês entendem aí, pessoal? Ninguém aí se manifesta? Todo mundo balança a cabeça? Concordo. Concordo também. Eu acho
que é nesse sentido. Eu tenho esse mesmo entendimento. Isso, que bom. Então, Porque no caso que a norma está dizendo, ali você perdeu, né, a influência. exatamente. Uma vez que você perdeu a influência significativa, você deixa de fazer equivalência, mas não é que você mudou. Porque, veja só, vamos supor que no começo do ano eu perdi a influência significativa, deixei de fazer equivalência. Então, lá, primeiro trimestre, segundo trimestre, não faço equivalência. Mas no último trimestre, eu recuperei a influência significativa por algum motivo. Faço equivalência de novo. Percebe? Professor, não é igual a opção tributária, né? Que você faz em janeiro e é obrigado a ir até o final do exercício. Isso aí é inerente à sua gestão lá no... Exato. E outra, e aí faz parte do método. Tendo influência, continuo. Não tendo influência, eu paro de fazer. Diferente de eu falar assim, não, eu vou fazer pelo valor justo. Beleza. Ah, agora eu não vou mais fazer pelo valor justo, vou fazer pela equivalência. Então aí eu acho uma mudança de política. A norma não fala, né? Você fez o investimento uma vez, você é obrigado a fazer equivalência até o fim do exercício ou até o resto da vida. Não, mais ou menos. O Eduardo diz assim, se você tem influência significativa, você tem que fazer equivalência sempre. Certo? O que ele diz é, se perdeu a influência, eu deixo de fazer. Mas não é que você mudou o método, é que você perdeu a influência. Né? Igual consolidação, pessoal, a gente vai falar da consolidação. Eu tenho que consolidar o balanço? Sim, se eu tenho controle. Então, se eu tenho controle, eu consolido. Mas pode ser que no meio do caminho você perca esse controle. Se eu perdi o controle da outra empresa, então eu não consolido mais. Não é que você mudou o método. Professor, mas essa influência, assim, ela é meia como é que fala? Isso, às vezes eu acho que eu tenho influência na isso. Então, mas para você ter certeza... Ele acha que eu não tenho. Então, mas para ter certeza, aí a gente já passa a palavra para a Lilian. Para você ter certeza você olhou lá, então você influencia as políticas, você tem diretor lá no conselho. Se você tem tudo isso, ou um desses itens, então você tem influência. Se você não tem nada disso, vai para o percentual. Você tem mais ou menos de 20%. Tenho menos, então você não tem influência. Eu não tenho gente participando, não controlo as operações, não faço nada, mas eu tenho 25%. Então, supõe-se que você tem influência significativa. Agora, você como gestor, você sabe o quanto você pode influenciar nas decisões da outra empresa. Se você não consegue tomar decisão nenhuma, se você não... Por exemplo, você você tem 20% e a outro sócio tem 80%. Aí você chega lá, o auditor ele está auditando a sua empresa e fala, mas você não fez consolidação aqui, você tem 20%. Desculpa, você tem que fazer equivalência. Aí o cara fala, mas eu não tenho nem influência. Ele fala, não, 20% tem. Eu não tenho influência. Eu chego lá na nossa reunião, lá o cara fala, define e acabou. Eu tenho que engolir aquilo, tenho que acatar. Pronto, você tem influência? Não. Percebe? Então, é realmente subjetivo. É isso que eu ia perguntar, professor. Às vezes você tem lá 25%, mas você não decide nada, então você não tem influência. Né? Exato. Pega o caso da Petrobras. O governo tem 51%, eu tenho 49%. Você acha que eu influencio alguma decisão na Petrobras? Acabou. Não vou fazer nem equivalência, cara. É só o governo que vai fazer a consolidação lá. Percebeu? O percentual é uma referência. Você pode ter 30%, 40%, até 50%. Até dei um exemplo aqui. Na Pocopet Escola de Negócios aqui, somos sócios, eu e minha esposa. Vamos supor que nós dois fôssemos duas pessoas jurídicas, ou mesmo como pessoa física. Quem tem o controle da entidade? Sou eu ou ela? Eu. Certo? Sou eu. Por quê? Porque eu que estou aqui à frente, eu que falo, eu que faço. Ela me ajuda, ela que cobra vocês, que manda boleto, não sei o quê. Mas veja, ela faz uma parte mais operacional. Mas o controle, a decisão está na minha mão. Então, embora nós dois tenhamos o mesmo percentual, o controle é meu. E é o que acontece nas empresas. Para simplificar, então, tem influência, faz equivalência. Não tem, vai pelo custo. É isso aí. Perfeito. Fala, Lilian, você ia falar e eu acabei falando no meio. A minha dúvida era assim, mesmo eu não tendo influência, se eu quiser, eu posso aplicar o método da equivalência? Pode. Se você tiver esse caso lá, eu não vejo impedimento, tá? Eu não vejo impedimento. Se você quiser fazer, que a norma te dá essa opção. Então, ele diz assim, se você não tem, você não precisa, mas se você quiser, pode. Tá. Por exemplo, se eu entende? perco Não há um impedimento nesse sentido.
Uhum. Se eu perco a influência, que nem a gente está falando, que posso perder a qualquer momento. Isso, mas quer continuar fazendo. O valor o último valor que eu contabilizei até então foi o atualizado pela equivalência. Aí eu tenho que retornar o valor inicial de custo ou não? Fica sendo aquele? Fica sendo aquele. Ah, tá. Entendi. Fica sendo aquele. Você não vai mexer, porque, veja só, quando você... porque aí, vou voltar de novo aqui no slide. Ele fala, mudança de mensuração, tá vendo? Então, ou seja, mudança da mensuração é mudança de estimativa. Então, até o momento que você tinha influência significativa, você fazia pela equivalência. Então, a partir daquele momento que muda a sua estimativa para frente, que você perdeu a influência significativa, dali para frente você para de fazer equivalência. E o que você tinha ali mantém. A única coisa que você tem que fazer é pegar esses outros resultados abrangentes e desfazer deles, ou seja, da baixa lá do seu PL, da mesma forma que a outra empresa que é investida deveria fazer. Se é resultado ou se é reverter o lançamento. Aí depende do tipo de outros resultados abrangentes, entendeu? Professor, entendi. Diga. Eu entendo que isso também é decisão dos gestores da empresa, né? Eu posso ter lá 15%, posso falar para a contabilidade. Eu quero que você faça a equivalência da empresa. Sim, eu vou ser bem sincero, viu, Marcelo? É assim. Tá? Se eu sou uma empresa grande, ainda que eu não tenha influência significativa, eu só faria o seguinte, vamos lá, o investimento é relevante, é um investimento que faz diferença na tomada de decisão, eu faria equivalência mesmo não tendo a influência significativa. Eu, particularmente, faria isso, né? Porque a Daiane já deu uma dura aí, né? Já falou aí eu acho que ela tem razão, do tipo, se a informação está lá, por que eu não vou fazer? É preguiça. Você vai ter a informação mais completa no final do período, se está indo bem ou não, né? Exatamente, em termos de disclosure, que a gente chama, digamos assim, de transparência nas informações, a equivalência seria melhor, né? Embora as normas digam que eu não preciso fazer, como eu disse, eu vou checar a lei e depois eu passo para vocês, eu não tive tempo, né? Mas assim, eu vou fazer equivalência mesmo não tendo influência. Eu, particularmente, entendo que isso gera uma informação melhor para os usuários. Eu entendo dessa maneira, entendeu? Então eu faria. Tenho 10%. Claro, viu, Marcelo? Eu só levaria em consideração se o investimento é relevante. Vamos supor, você tem um total de ativo de R$1 milhão. Você tem um investimento na outra empresa, você não tem influência, nada de R$5 mil. Eu nem perderia meu tempo. R$10 mil, também não perderia tempo. Mas é um investimento de R$5 mil. Considerando 5 mil, nós estamos falando de 5%? Não, nós estamos falando de 0,5%, não é isso? Num PL, num ativo total de R$1 milhão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 100 mil, nós estamos falando... nós estamos falando de 5%. Que 100 mil dentro de R$1 milhão, eu tenho 10%, correto? Então, 50 mil, se eu tivesse um investimento de 50 mil e os meus ativos totais forem 1 milhão, eu tenho 5%. Eu já faria. Eu já consideraria relevante para a tomada de decisão, independentemente... No meu caso, você também faria? Não tem a menor dúvida, nós estamos falando de 17 milhões. 17 milhões, pô. Nós estamos falando assim, a empresa... E outra, isso está registrado, você me mandou lá o item, a cópia do contrato lá, aquela cláusula do contrato, está muito claro, ele está pagando, o valor está distribuído em 17, não é nem 17, é mais de 17, é 17 milhões e 400, não é isso? 17 milhões e pouco. 17,467, se não me engano. E eu estou falando de 3 milhões de investimento, eu estou pagando 3 no investimento de 17. Isso, Marta, faz diferença na hora que essa empresa, que é o seu cliente, vai pedir um empréstimo no banco, na hora que essa empresa vai ser vendida, entendeu? E isso, ela é um grupo grande, viu? Então. Elas são um grupo grande, é complicado, né? Eu acho que em termos de melhoria na qualidade da informação seria fundamental. No seu caso, eu nem pensaria, a não ser que assim, você tem um patrimônio, você está falando de 3 milhões, mas o patrimônio da empresa total é 5 bilhões. Puxa, 3 milhões é zero, é nada, entendeu? Então aí eu não faria. O valor absoluto é alto, mas o valor relativo ao total do ativo é baixo. Então o meu investimento é baixo, eu não faria. Agora, você está falando de 3 milhões... Qual que é o investimento, qual que é o ativo total dessa empresa? Sei lá, 100 milhões? 1 bilhão? Se for 1 bilhão, nós estamos falando aí de algo em torno de 17 milhões, é considerável.
tenha nem dúvida que no caso que você me passou, eu faria equivalência. Entendeu? Até porque é um serviço de grego, né? O cara tá fazendo pelo custo, aí chega no final do ano, eu mudei. O cara não pode fazer isso. Não pode, não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Se você quiser, nesse caso, Marta, pergunta para ele direitinho e fala que a gente faz uma pesquisa aqui direitinho e dá o suporte para ele. Se ele quiser fazer, ele faz, mas pelo menos ganha ponto pro cara. Fala, olha, tem que fazer assim, assim, né? Não é? Valoriza, tem que valorizar, não é? Tá bom. Tá? Ó, então, aqui a gente teria que se desfazer daqueles casos como que se diz? Do nosso outros resultados abrangentes. Aí entra aqui o método do custo. Ó. Então, o método do custo ele deve ser utilizado quando a entidade deixa de ser um investimento relevante. Ó, tá vendo? Ou seja, deixa de ser uma controlada coligada ou empresa controlada em conjunto. Você simplesmente deixa de usar um método e passa a utilizar o outro. Entendeu? Veja, não é que você mudou de metodologia, é que você perdeu a influência. Tá claro, pessoal, até aí? Dúvidas? Certezas? Muito bem. Ó, pessoal, nós temos aí mais vários minutos aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Ó, tô pegando aqui o material. Então, como a gente tem aí mais uma meia horinha, eu vou, então... tem bastante slide nisso aqui que eu vou mostrar, mas os slides são muito curtos e ele vai caber bem para a finalização do que a gente vai falar para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, os investimentos em coligados. Nós vamos começar tudo de novo. Aqui, pessoal, ó, eu montei esses slides. Ele está fora, digamos assim, das normas, mas a ideia é mostrar isso aqui na prática. Então, ó, o método do custo. Então, o método do custo é a forma de mensuração, como a gente falou, na qual o investimento é reconhecido inicialmente pelo custo de aquisição. Então, esse valor não tem movimentação até a liquidação ou realização do investimento. Tá? Então, vocês me perguntaram, eu registrei lá, vamos pegar aqui, registrei 1 milhão que eu estou investindo numa outra empresa. É o método do custo. Acabou, eu não mexo nesse valor, ele fica parado. Ó, à medida que o investidor recebe as distribuições de resultado da investida, aqui, ó, por exemplo, os dividendos mínimos, né? Então, aí eu faço um lançamento contábil, mas esse lançamento não interfere no lançamento do investimento. Ó, as distribuições de dividendos, à medida que são recebidos, são reconhecidos diretamente no resultado do período, sem alterar o valor do investimento, tá? Bom, ó, o reconhecimento no resultado, baseado nas distribuições de dividendos recebidas pela investidora, não pode representar uma informação confiável e adequada. É o que a gente estava falando, em termos de melhoria, em termos de, digamos, qualidade da informação. Ó. Já que tais distribuições têm pouca relação com o desempenho da investida. Então, imagina, você comprou um investimento, essa empresa está tendo lucros constantes, o PL dela está enorme e você não coloca isso no seu balanço. Então, o seu ativo estaria subavaliado. Por outro lado, você tem muitas vezes uma empresa que você comprou lá um investimento e essa empresa está tendo prejuízo e você está diminuindo, está corroendo o seu investimento e você simplesmente não dá baixa. Então, o seu investimento estaria super avaliado, tá? Veja só o que ele fala, ó, e muitas vezes a informação que a gente recebe ela é irreal, ó. Dessa forma, uma investida que distribua 40% de dividendos poderia gerar um resultado positivo na investidora, superior ao de uma investida que distribua 20% de dividendo. Por que ele diz isso? Ainda que a última tenha alcançado um resultado final maior, ou seja, ainda que essa tenha agregado mais ao patrimônio do investidor do que aquela. O que significa isso? Que eu tenho uma situação que a investida distribuiu 40% do resultado, tá? Então, eu vou pegar aquele valor que eu recebi e vou lançar na minha contabilidade. Então, eu vou ter uma receita de 40% desse resultado. Num outro caso, eu posso ter uma investida com o que eu faço equivalência, ela tem um lucro muito maior, mas distribui só 20% de dividendo. Percebe? Então, vejam que o efeito de uma e de outra no balanço vai ser diferente. Isso pode distorcer a minha informação. Por isso que eu falei, independentemente do valor, se eu tiver as informações sem grandes dificuldades, eu prefiro fazer equivalência patrimonial,
tá? Por quê? Porque você vai ficar com os dados os dados mais adequados, né? Ó, aqui vejam só, pessoal, um exemplo. Então, a empresa ABC possui patrimônio de 120 e a empresa investidora decidiu adquirir a ABC. A negociação foi feita considerando o valor do PL, ou seja, fizeram a operação por 120 mil, tá? Então, nós estamos falando do método do custo, hein? Como é que eu faço essa contabilização? Tá aqui, ó. Débito de investimento 120, crédito de caixa banco 120. Ponto. Não preciso fazer mais nada. Esse aqui é o lançamento contábil que a gente tem na aquisição. Provavelmente foi o que a Marta fez. Debitou 3 milhões de investimento, creditou caixa banco, financiamento, depende de onde saiu o recurso, 3 milhões, né? Talvez seja isso, né, Marta, que você fez. Ó, percebam que neste exemplo o valor pago é exatamente o mesmo valor do PL da investida. Então, neste caso, não há grandes problemas na contabilização do investimento, certo? Porque eu estou pagando 120 num PL de 120, coisa que a gente sabe que na prática não acontece. Tá? Ó, mas e se o valor pago for inferior ao PL da investida? Como ficaria? Então, segundo exemplo, a empresa ela possui um PL de 120 e ela está pagando 100, ó, ou seja, os investidores pagaram 100 mil pela aquisição da empresa ABC. Como é que nós vamos contabilizar? Débito de 100 mil, crédito de caixa banco 100 mil. Tá? Mas o PL é 120, mas eu estou contabilizando pelo custo. Eu não posso contabilizar os 120. Por quê? Porque eu estou contabilizando aquilo que eu paguei. Eu paguei 100, precisa estar no meu investimento 100. Simples assim. Tá? Depois, neste exemplo, o valor pago é inferior ao PL. Agora, e como se trata do critério do custo, a empresa deve registrar como investimento somente o valor pago, nesse caso 100 mil. E se for o oposto, ou seja, eu estou pagando mais do que efetivamente o meu investimento, como é que ficaria? Então aqui nós estamos comprando um investimento de 120, estou pagando 200. Tá? Pode ver que o exemplo é sempre o mesmo, para facilitar a nossa vida aqui. Vou contabilizar 200 de investimento, 200 de caixa banco. Simples assim. Porque é método do custo, pessoal. O que custou para mim é o que eu vou lançar como se diz, como investimento, é o que eu gastei, tá? Quando a gente vai para equivalência, eu tenho, e aí nós vamos tratar na próxima aula, eu tenho essas diferenças de mais-valia, goodwill, eu preciso fazer esses registros. No caso do custo, não, tá? Ó, e quando a investida tiver lucro? E mais, quando ela distribuir esse lucro, como que a investidora deve proceder? Ó, como dito anteriormente, a investidora deve reconhecer esses dividendos distribuídos diretamente no resultado do período como receita. Tá? E é importante ressaltar que o valor do investimento não se altera nesses casos. Isso por ser um método do custo, o que é diferente do método da equivalência. Vejamos então como contabilizar. Ó, aqui, exemplo número 4. Pode falar. Naquela questão lá que você mostrou do método do custo, eu vi um exercício que eu estava fazendo ontem lá. Uma questão que eu estava estudando lá, nos meus estudos que eu estou fazendo da perícia, aí tinha lá que a empresa a empresa A e a empresa B. A empresa B devia 120 para a empresa A. E aí eles fizeram uma negociação que a empresa... Peraí, deixa eu ver direitinho como é que foi. Empresa B deve 120 para a empresa A. Devia 120 para a empresa A. E aí a empresa A vai lá e... Eles fizeram uma negociação e ela passou. A empresa B deu cotas para a empresa A. Só que o valor das cotas é 100 mil. Então, qual é o valor que tinha que ser registrado o investimento na empresa A? E aí tinha o perdão da dívida, era uma troca. Eu entendo que é 100 mil. 100 mil. Eu não sei, você tem a resposta lá? Não, eu fiquei em dúvida, fiquei estudando. Vamos lá. Aí eu lembrei disso. Aí quando você falou agora, eu relacionei com isso. Eu falei, então é 100 mil, não 120. Eu entendo que é 100 mil, pelo seguinte, porque, veja só, você tem uma dívida de 120, certo? Então, eu estou trocando parte da dívida com ações. Certo? Estou trocando... E as ações valem 100 mil, as ações valem 100 mil. Esse é o meu entendimento. Os 20 é perdão de dívida. Tá. Eu entendi isso, mas eu não sei qual era o resultado, porque não tinha. Era uma das questões do CRC. Me passa essa questão depois. Tinha lá no exame de suficiência?
Não, era uma questão daquela online, TRC. Tá, me passa a questão, Solange. Pode passar pelo WhatsApp ou no e-mail, como você quiser. Tá, mas o meu entendimento é esse. Veja, eu tenho uma dívida de 120, a gente pode fazer uma troca, né? Eu posso pegar o 120 e transformar ele em capital social. Então, aí eu tenho a liquidação do passivo. Mas veja, aí o meu investimento é 120. Tá? Agora, quando eu tenho uma dívida de 120 e pego ativos de 100, porque na verdade eu vou ter ações de 100, 20 eu estou perdoando a dívida. Entendi. Nesse caso, veja, eu estou até olhando do ponto de vista mais fiscal, né? Porque quando você tem uma dívida, não adianta, o valor justo da dívida é 120, eu preciso pagar os 120. Se eu troco uma parte de PL e a outra parte eu vou deixar de receber, assim, eu tenho quase certeza que é perdão de dívida. Então, consequentemente, a empresa, a investida, ela vai ter uma receita de 20 e um PL de 100. E esses 20... eu fiquei pensando em relação à questão do método do custo, né? Se é o método do custo, então o registro do investimento é os 100 mil. Eu entendo, porque... eu entendo também isso. Né? Quer dizer... Eu vou procurar a questão, aí depois eu te passo aí a gente. Porque eu acho que o objetivo não era esse, essa questão de... Não, na verdade, Solange, na verdade, precisa pensar um pouquinho, porque é o seguinte, na verdade eu investidora, eu tenho contas a receber, tá certo? Isso. Mas eu acho que mesmo assim continua da forma como eu estou falando, porque é o seguinte... Eu vou buscar a questão e aí eu compartilho. Tá. Eu acho que continua sendo os 100 como investimento, porque é o seguinte, na hora que eu for calcular o meu percentual, mesmo sendo o método do custo, esse percentual no PL ele vai ser calculado por 100 e não por 120. Certo? Então, o que eu teria direito na outra empresa é 100, não 120, porque na hora que você faz essa negociação, imagina que você vai ter que fazer alteração no contrato social, correto? E lá vai constar como 100, não como 120. Entendeu? Então, eu aqui tenho uma perda que é tributável, eu tenho que adicionar, porque é perdão de dívida, e a outra empresa tem uma receita. Você sabe bem que é tributável também, né? Porque ela tem uma receita, e o PL, vou ter investimento de 100, e PL, um aumento de 100. Esse é o meu entendimento. Tá. Mas manda a questão que eu vou pesquisar também isso daí, essa questão. Porque eu assino um negócio aqui que a gente tem muitas questões e às vezes essa questão está lá respondida, tá? Aqui então um exemplo para a gente finalizar, né? É quando eu tenho então um lucro de 50. A empresa é um lucro de 50. Olha só, eu fiz um investimento de 120, caixa 120. A empresa teve lucro de 50, a investida. O meu investimento continua 120, 120, não mudo nada. Por quê? Porque é método do custo, entendeu? A outra empresa investida teve lucro e eu não altera, não muda nada na minha empresa, tá? Olha aqui agora quando tem dividendos, ó. Note que mesmo após o lucro de 50, o investimento não se altera, por ser custo. Agora, e se a investida distribuir lucros, desse lucro, dividendos no valor de 30 mil? Como fica a contabilização? Então, olha só a diferença. O meu investimento continua sendo 120, e aí eu tenho dividendos a receber, se eu recebi efetivamente direto, o que não é comum, eu teria caixa bancos, mas receita de dividendos. Mas olha, o meu investimento se mantém. Percebe? Eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste, de alteração no resultado, porque é método do custo. Tá? Olha aqui, ó. Perceba que o investimento não se altera. Aí aqui embaixo ele fala assim, ó. O investimento somente será alterado quando dá baixa do investimento, quando eu vender esse investimento, quando a outra empresa falir ou qualquer coisa do tipo, eu não for recuperar esse valor, ou quando houver perda por recuperabilidade, lá determinado pelo CPC 01. Então, se vamos supor, eu participo nessa empresa, ainda que seja método do custo, mas ela vem dando prejuízos constantes, isso significa que eu não vou recuperar aquele meu investimento, mesmo que eu venda essa empresa, mesmo que eu venda as minhas cotas. Então, nesse caso, eu preciso reconhecer uma perda. Tá? Mas aí, veja que essa perda você está reconhecendo não por conta do CPC 18, você está reconhecendo por conta do CPC 01, que é redução ao valor recuperável de ativos. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Então, para finalizar, hein? Ó, vamos lá. Aqui a gente entra na equivalência também.
Então, ó, no método da equivalência, o processo é diferenciado. Então, devemos reconhecer também pelo valor do custo e depois manter a equivalência entre valor de investimento da investidora com o PL da investida. Nesse método, também uma mudança no caso de valores de aquisição diferentes do valor do PL da investida. Como eu falei para vocês, você tem mais-valia, você tem acha, tem goodwill, que nós vamos tratar depois, tá? Inicialmente, vamos utilizar como exemplo o mesmo caso da aquisição utilizado no critério do custo, mas com valor igual ao valor do PL. Então, sem alterar o exemplo, porque eu quero fazer algo mais simples nesse momento, antes de dar os outros conceitos que nós vamos ver na próxima aula. Então, aqui, ó, tenho 120, aquisição de 120. Veja que a contabilização é exatamente a mesma. Investimento 120, caixa banco 120, tá? Aqui, ó. E quando a investida tiver lucro? E mais, quando ela distribuir esse lucro. Então, como que eu investidora, vou proceder? Inicialmente, veremos como registrar quando a empresa apresenta um lucro no período, depois os dividendos, tá? Então, vejam que aqui eu reforço que o critério é diferente do caso do custo, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que aqui a gente tem o 100% de investimento e a empresa teve os 50% de lucro. Exatamente o mesmo exemplo lá no critério do custo, tá? Então, ó. Veja que eu tinha investimento inicial de 120 aqui e 120 aqui, tá? Então, ó, nós teríamos a seguinte situação. 120, 120. Aí a empresa teve 50 de lucro. Ó, eu ajusto o meu investimento e reconheço uma receita de 50. Perceberam? Ó, isso aqui, pessoal, é equivalência patrimonial. Por quê? Pergunto a vocês. O capital social da investida era 120. Ela teve um lucro de 50. Para quanto foi o PL dela? Vamos lá. Ok, Diogo, tudo bem. Depois eu mando para você as datas aí, tá bom? O Diogo tá falando que ele vai ter que sair. Nós estamos finalizando também, falta bem pouquinho, tá? 170. 170, consequentemente eu preciso ter no meu investimento 170, certo? Isso é equivalência, tá? Isso é equivalência. Ó, continuando. Agora, veja que com o lucro, aqui, Eduardo, veja lá o lançamento, a contabilização dos dividendos, ó. Então, precisou ajustar o seu investimento e reconhece no resultado o valor da sua participação, equivalência patrimonial. Fala, e no caso de distribuição de dividendos? Ó, nesse caso, temos também que ajustar o investimento. Então, vamos supor que agora ela está distribuindo 30 mil. Olha só o que eu tenho que fazer. Eu tinha o 120, que nós fizemos. Eu tive o 50 de resultado positivo de equivalência patrimonial. Então, o meu patrimônio lá é 170, como o Marcelo falou. Meu PL lá na investida é 170, eu tenho que ter 170 aqui no meu investimento. Só que lá na investida eu vou distribuir 30 mil de lucro. Então, eu debito como se diz, eu debito PL, né, lucros ou prejuízos acumulados, ou receita, ou reserva de lucro, e credito passivo circulante. Então veja que o seu PL diminui 30 mil. Se o meu PL diminui 30 mil, eu preciso diminuir o meu investimento em 30 mil. Certo? Só que é o seguinte, para onde vai esses 30 mil aqui? Ele não pode ir para resultado. Ele vai simplesmente para dividendos a receber. Ou seja, os 30 mil, ele passa a ser a realização do seu investimento. Tá? Não sei se ficou claro, Eduardo. Ficou agora? Agora deu para visualizar bem. Oi? No primeiro momento, você aumenta o patrimônio. Depois, se tiver dividendos, a porcentagem que você tem de dividendos, você diminui do investimento. Perfeito, exatamente. Porque você vai receber aquele dividendo. Aqui eu estou dando um exemplo de 100%, para facilitar, né? Mas se você tiver 30%, 10%, 15%, você precisa fazer o ajuste dentro do percentual. No caso, se você receber mesmo, aí você acredita dividendos a receber e debita caixa ao banco, né? Exatamente, na hora do recebimento. Perfeito, é isso mesmo. Tá? E esse é o processo. Tudo bem? Agora acho que ficou claro, né, Edu? Pessoal, esses slides aqui, eles não estão publicados, tá? Terminando a aula, eu já vou publicar para vocês, tá? E a aula de hoje também, Marcelo, eu já vou publicar agora no Facebook, porque se eu não fizer, eu estou atrasando as aulas. Então, eu já vou publicar, pelo menos para a Janaína poder assistir, né, Daiane? Que ela trabalha lá com você, não é isso? E a aula das outras aulas eu estou convertendo aqui, eu estou devendo, a Marta vai brigar comigo aí.
que demora um pouquinho para converter, demora pelo menos uns 40 minutos cada aula. Demora um pouquinho. É por causa do tempo, 1 hora e pouco de aula. Exatamente. Essa aula aqui, 2 horas, né? Quase 2 horas. Então, a gente fica um tempão para fazer a conversão, para depois subir lá no YouTube, né? Demora um pouquinho. Muito bem. Para finalizar, então, o que a gente tem aqui? Obrigado, pessoal. É isso aí. Né? Bom, gente, falamos aqui sobre equivalência, falamos aqui sobre o processo do custo, né? Faltando 7 minutos para acabar, a pergunta que eu faço é: dúvidas, pessoal? Ficou claro aqui o procedimento? Como a Solange diz, precisa fazer exercício. Eu vou publicar para vocês para a gente fazer esses exercícios aí, principalmente aqui. Parte teórica, e aqui precisa de parte prática para fazer lançamento contábil e o cálculo. Só tem 2 coisas que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, antes da gente... Só antes de passar a palavra para vocês. Tem outros conceitos que eu quero tratar com vocês na próxima aula, que é justamente... Nós falamos do goodwill lá no CPC 4, mas tem a mais-valia, menos-valia. Então, assim, essa parte da equivalência, quando você adquire um investimento com valores diferenciados. Vocês podem reparar que a norma aqui não trata isso. Pelo menos o texto corrido do CPC 18 não fala dessas diferenças. Então, nós vamos ver aqui na próxima aula o aspecto legal e vamos ver aqui também essa questão de mais-valia, menos-valia, para complementar esses lançamentos. Professor. Pode falar. Até no nosso trabalho de curso aí, no final, poderia, não sei se dá, né, para fazer, poderia fazer uma empresa coligando com a outra, os 2 trabalhos para você fazer equivalência? Marcelo, desculpa te cortar, não é poderia, terá. Vai ter? Vai. Ah, tá. Então, o que eu quero fazer no trabalho? Para passar para vocês. É justamente isso, pegar cada um dos CPCs e colocar assim, situações de lançamentos para que se façam os registros contábeis, tá? Mas vocês considerando cada uma aplicação da norma. E aí, vocês vão poder fazer à mão, vocês vão poder fazer, por exemplo, Marcelo tem lá o Contimatic, né? Lá, sei lá, um outro software que seja. Então, você entra lá no Contimatic, cria lá a empresa padrão, tá? E faz os lançamentos ali. Cria um plano de contas, esse tipo de coisa, e faz os lançamentos ali, dentro do que nós vamos fazer. Vai ser nessa linha, assim. Esse é o trabalho. É o que eu estava falando um pouquinho antes com o Marcelo, né? Com o Eduardo, desculpa. Que assim... Se você pega, por exemplo, algumas instituições, como a gente estava falando no caso da Legale, que ele fez aula lá, está fazendo aula lá, que eles ainda querem o TCC, assim, uma pesquisa, um artigo. Eu falei que hoje, claro, se alguém aqui falar assim, puxa, eu quero fazer um artigo, eu vou orientar, né? Eu dou essa opção, vou orientar. Mas, como nós conversamos lá no início, eu acho que vale mais a pena nós fazermos esse tipo de trabalho, que é essa aplicação prática. E aí eu reconheço, dou a mão à palmatória aqui, que eu estou atrasado com vocês, mas estou tirando o meu atraso o mais rapidamente possível. Né? Que mais, pessoal? Dúvidas? Certezas? Professor, o lançamento, o reconhecimento, eu achei fácil. Pegar o que foi investido na outra e fazer a proporção, reconhecer ou a ganha ou a perda. Por enquanto. Acho que difícil mesmo é a opção pelo método ou não. Né? Assim, Edu, você não tem muito que questionar isso. Assim, se você está seguindo a versão completa, não tem dificuldade. No sentido de, eu tenho influência significativa, tem que se fazer equivalência, acabou. Certo? Sim. Eu estou no método do custo. Aí sim, você pensa se vai fazer... O valor justo é só em último caso, tá? Agora, ou custo ou equivalência. E eu sempre falo assim, de ordem prática. Como a Daiane falou, você tem os dados, tá fácil para você? Faz equivalência. Agora, você não tem os dados, é uma empresa, o seu cliente, ele não te manda informação. Fala o método do custo, você não tem o que fazer. O método do custo e acabou. Entendeu? Então, de ordem prática, vamos falar assim, para a gente que está no escritório e tal, esse é o caminho. Agora, você pega a Lilian, por exemplo, que ela tem provavelmente participação em outras empresas lá no grupo. Ela está num grupo de empresas. Ela precisa da informação. É difícil. Não tem essa de difícil. O cara tem que dar informação. Não consigo de jeito nenhum. Então, você vai pelo método do custo.
o que eu não aconselho, principalmente num grupo econômico, como esse caso da Marta também, que você falou que são várias empresas. Então, eu entendo que deveria ser fazer equivalência. Né? O que mais, pessoal? Dúvidas aí, certezas? Tranquilo? Belezinha. Então, beleza, pessoal. Terminamos aí, faltando 2 minutos, ok? Agradeço todo mundo e a gente, então, a nossa próxima aula é dia 11/11, certo? Dia 11 de novembro. No meio do caminho, a gente vai falar via grupo, que eu vou ver essa questão da legislação, vou postar esse material e a Solange, ela vai me mandar aquela pergunta, né, Solange? E aí eu vou pesquisar e depois posto também lá no grupo para a gente ver o resultado. Tá bom? Beleza, pessoal? Agradeço todo mundo. O Ricardo aí, né? A Isaías, Diogo, a Luciana, a Lilian, o Rafa, a Marta, o Diogo, Marcelão, a Dani, todo mundo, a Glauci. Oi, Solange? Quem vai fazer o suficiência, vai estudar, boa sorte, viu? Pessoal, olha só, eu vou parar de gravar aqui. Então, valeu aí para todo mundo, né? Obrigado.